Então, prosseguindo em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, o primeiro ponto, né, desse versículo foi a mudança de revelação. Depois destas coisas, João viu uma grande multidão. O comentário diz o seguinte: agora João vê uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, povos e línguas. Eles estavam diante do trono. É uma descrição de salvos. Eles trajavam vestes brancas e com palmas em suas mãos. As palmas foram usadas pelo povo para receber o Messias. Esses que aparecem com palmas nas mãos representam pessoas que morreram durante a grande tribulação pela perseguição impetrada pela besta que sobe do mar e pela besta que sobe da terra. Eles aparecem diante de Deus e do seu Cordeiro. Então, identificando essa multidão, é importante mostrar que eles são de salvos de todas as nações. Então está falando de cristãos. Ainda que tenha algum israelita que tenha aceitado Jesus, ele deixa de ser israelita e passa a ser contado como cristão. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, os apóstolos eram israelitas, Paulo, né? Mas eles passam a ser considerados como cristãos. Por que isso é importante? Porque alguns comentários consideram essa multidão aqui como sendo israelitas, somente, porque eles dizem que a igreja, ela não estando mais na terra, não existe mais salvação para os gentios. Mas nós veremos aqui que o foco, a descrição é, na verdade, de pessoas de todas as nações, então não são israelitas. Está se tratando da igreja. O comentário prossegue. Essa multidão aparece diante do trono, mas certamente ainda não possuem o corpo glorificado que a igreja já terá recebido, pois o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. É claro que eu sigo a teoria do pré-tribulacionismo, ok? E nessa teoria, essas pessoas que morreram durante a grande tribulação, elas aguardam a ressurreição que ocorrerá no fim da grande tribulação, início do milênio, que é Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Prosseguindo, esses salvos da grande tribulação ressuscitarão e receberão os seus corpos incorruptíveis no início do milênio. Então, essas almas, tudo indica que elas ainda estão sendo mortas na primeira parte da grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio. Nós ainda vamos comentar sobre a mudança que ocorrerá no mundo para que os cristãos passem a ser considerados criminosos, né? Cristãos que não foram arrebatados, que ficarem aqui na terra, passarão a ser considerados criminosos. Quais as possibilidades? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então vamos ver Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, quando fala da ressurreição desses que morreram durante a grande tribulação pelas mãos do anticristo. Diz o seguinte: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bom, é importante frisar aqui quem está ressuscitando. Não são salvos de todos os tempos, como querem argumentar alguns. Principalmente as igrejas reformadas, elas não acreditam no arrebatamento pré-tribulacionista. Estão até escarnecendo, né, dessa doutrina. Porém, eu duvido que eles consigam, de fato, derrubar as evidências bíblicas, né, que são bem claras.
esse texto aqui, eles dizem que é a única ressurreição de salvos antes do milênio. Mas observe que aqui, as pessoas que ressuscitam são as que morreram durante a grande tribulação. Não está descrevendo, por exemplo, ressurreição de Abel, ressurreição de Moisés, do apóstolo Paulo e qualquer um cristão que morreu na era da igreja. Observe que eles não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão. Ou seja, morreram então durante a grande tribulação, nesse período de atuação da besta. Mesmo os reformados, eles concordam que a grande tribulação é o período de atuação do anticristo e da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra, quando também será colocada essa marca. Então aqui está tratando de um grupo específico, pessoas que morreram durante a grande tribulação pelas mãos do anticristo. Essas pessoas são esses que nós estamos estudando agora no capítulo 7, versículo 9, que João vê uma grande multidão. Por que eles morreram? Eles morreram porque não adoraram a besta, não adoraram o anticristo. Prosseguindo no comentário. Como vimos no momento que o sexto selo foi aberto, esse evento parece ocorrer na metade da grande tribulação, na primeira metade da grande tribulação, ok? A partir do sétimo selo é que parece iniciar a segunda metade da grande tribulação. Essa localização de tempo é importante para nos ajudar a entender a mensagem do Apocalipse. Prosseguindo, nesse período o anticristo faz com que sejam mortos todos os que não adorarem a sua imagem. Está lá em Apocalipse 13:15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, essas pessoas que estão agora sendo descritas como uma grande multidão diante do trono, elas foram mortas por não adorarem a besta. Quando? Durante a grande tribulação. Elas é que ressuscitam em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Esse texto de Apocalipse, que ocorre no início do milênio, ele não fala de uma ressurreição geral de salvos de todos os tempos. Por isso que na descrição, um pouquinho antes, eu comecei de Abel, porque a ressurreição de salvos, desde o primeiro salvo que morreu, desde o primeiro justo que morreu, que foi Abel, até aquele que morrer segundos antes da ressurreição. Essa ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ela não trata de uma ressurreição geral, ela trata de uma ressurreição específica. Quem? Aqueles que morreram durante a grande tribulação pelas mãos do anticristo. Eu vejo isso como muito claro no texto, né? Não tem como contradizer. Prosseguindo, durante a grande tribulação, muitos estarão sendo mortos, mas os que morrem no Senhor, ou seja, não adoram o anticristo, são bem-aventurados. Por isso está em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Então esse ponto, ele já está nos ajudando a entender um pouquinho de Apocalipse capítulo 20, quando vai falar do início do milênio, aquela ressurreição que ocorre ali no início do milênio, ela é descrita como a primeira ressurreição. Mas o que nós percebemos nas Escrituras é a primeira ressurreição, ela se divide em duas partes. Essa ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4,
ela não pode ser a única ressurreição, porque ela é específica para um grupo que morreu pelas mãos do anticristo durante a grande tribulação. Então tem que haver uma outra ressurreição, uma outra parte dessa primeira ressurreição, que ocorre antes da grande tribulação. Ou seja, 7 anos separam essas duas partes da primeira ressurreição. Uma ocorre no momento que vai iniciar a grande tribulação, no momento da manifestação do anticristo, no fim da era da igreja, a igreja ressuscita e é arrebatada. Essa é a primeira parte da primeira ressurreição. No início do milênio ocorre a segunda parte da primeira ressurreição. E uma das evidências, nós vamos mostrar outras depois, uma das evidências, eu repito, é que essa ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, ela não é geral, ela é específica. Ela descreve um grupo que morreu durante a grande tribulação, e não um grupo geral, desde o primeiro justo que teria morrido, ok?